mais um Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa que explode a sua cabeça, mas ajuda a recolher os restinhos. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e vamos que hoje é aquele dia de chorar e fazer terapia coletiva. Aqui é Victor Urives, apegado nesse podcast maravilhoso, com esse episódio magnífico, com esse personagem convidado. Quem é fantástico. Personagem, cara? Desculpa, ele personagem. não é um personagem, pô. Ele é ele, cara. Coisa palavras erradas. Personalidade. Personalidade, era isso. Ah, tá. Tá vendo como eu sou tradutor, irmão? Ah, meu Deus Aqui do céu. eu entendo o que o rapaz quis dizer. Aqui é Thiago Berto traduzindo até o que não dá pra se entender. Traduzindo o que não foi dito. Pois é, então, pra gente conversar sobre, né, afetos, relacionamentos e tudo que diz respeito a isso, a gente teve que trazer o retorno triunfal do nosso hashtag elenco fixo, Fred Matos. Seja bem-vindo de volta, Fred. Muito obrigado. Não garanto choro, mas eu garanto que haverá coração. Só quero corrigir que não é triunfal, é pentufal. O que é isso, cara? E é a quinta vez que ele É a volta. quinta vez que ele tá aqui? É quinta ou é sexta? Achei que fosse a sexta. Daqui a Sextufal? pouco... O que é Eu isso, cara? chutaria a sétima, mas eu confio Não em é vocês. sextofal, você é hexofal, né? Expal pode ser. Daqui a pouco ele vai estar entrando com ação de... Como é que fala? Coisa de... Apropriação. Não, coisa de assinar carteira, porque tá participando muito aqui. Mas vamos lá, então a gente vai daqui a pouquinho, depois do nosso primeiro break, a gente volta com essa conversa maravilhosa para fazer a galera se situar aí nos campos de relacionamentos. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar no podcast que você ama. Vai então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricô de paz e patreon.com/tricô de paz. Tricô de paz! Então, vamos lá, Fred. Se por algum motivo tem alguém aqui que ainda não ouviu nenhum episódio com você, faz aquela tua apresentaçãozinha aí, quem é Fred na fila do pão, por que a gente ama tanto você, o que é? Eu faria diferente. Falou, se você tá aqui nos escutando e nunca ouviu um podcast com o Fred e quer saber quem ele é, vai lá no podcast, escuta, depois você volta aqui. A heptalogia do Fred, né? Depois volta. Não se apresenta nessa porra, não. Não, isso aqui é vez. daqueles episódios de série na Netflix que você pode ouvir em qualquer ordem que faz sentido, entendeu? É verdade. Então, diga aí, Fred. Bom, meu nome é Frederico Matos, sou psicólogo clínico, autor de alguns livros, blogueiros, youtuber, essas coisas, sou de pai e pai da Nina. Isso aí, a Nina já, assim, o pessoal acompanha a Nina desde que ela era pequenininha, né? Então atualiza aí a idade da Nina. A Nina tá com 3 anos, recém 3 anos. Olha isso, cara. Caraca, ela começou recém-nascida. Ela tinha meses, né? Tinha meses. Pois No é, primeiro coisa. episódio tinha meses. Verdade. Olha isso, a gente tá envelhecendo. Ainda bem, né? Mendigo. Podia estar o quê? Se eu Morrendo. não faço 40, então tá tudo certo. Maravilhoso. Então vamos lá, olha só. A gente queria começar a conversar então sobre relacionamentos e afetos. Eu acho que um bom início, sim, para a gente tentar entender um pouco do lado da psicologia, o que você pode ajudar a gente a esclarecer como é que funciona a dinâmica de relacionamentos, como é que ela funciona, como é que duas pessoas se aproximam, enfim, como é que essa dinâmica acontece? Olha, essa pergunta é tão ampla que eu não saberia exatamente por onde começar. Mas as pessoas dizem que começa por causa de amor, né? E eu concordo em partes e na verdade eu discordo na maior parte. Eu tendo a pensar que os relacionamentos acontecem porque eles são um relacionamento, né? Uhum. Então as pessoas acham que o amor vem antes do relacionamento e eu brinco que o relacionamento vem antes do amor. E eu ouso a dizer, mesmo a contragosto das pessoas, que o
relacionamento amoroso é mais importante do que o amor. As pessoas tendem a subestimar um pouco a importância do relacionamento quando elas pensam em relacionamento amoroso. A maior parte das pessoas dá muita ênfase ao sentimento. Elas se balizam para dizer se o relacionamento tem qualidade ou não a partir dos sentimentos envolvidos naquilo. Então, por exemplo, quando uma pessoa vem me procurar em terapia individual ou de casal, normalmente elas falam: eu não sei se a pessoa ainda me ama, eu não sei se eu amo a pessoa. Como se o amor fosse o carro-chefe do relacionamento. E aí eu sempre pergunto: mas como é que anda a relação de vocês? A relação é um lixo, é péssima, se trata mal, tem desprezo, traição, loucura, insanidade, sei que lá, mas eu acho que eu amo a pessoa. Eu falo: bom, não parece combinar as duas coisas, né, quando a gente ouve desse jeito. Quer dizer, como é que uma relação que parece ser tão deteriorada pode ter amor? É porque a pessoa tende a pensar que o amor é aquela chama original e aquela esperança e aquela idealização, aquela mistura de paixão com desejo, e ela pensa que isso é o suficiente para um relacionamento começar e se manter. Mas não, no meu entendimento, é a qualidade da relação. Tanto é, quando as pessoas falam dos primeiros encontros de paquera, elas normalmente querem sentir que está acontecendo um lance emocional. E eu sempre digo: construa uma boa relação, construa uma boa base. Isso tem a ver com você estar presente, você ser leve, você ser parceiro, você ser atento pela pessoa, você ser responsável pelo que está acontecendo. E aí, nisso, o tesão, o amor aparecem. Então, é um pouquinho essa minha perspectiva de relacionamento. Não sei se eu respondi sua pergunta. Assim, a minha questão é que você falou bastante de amor, mas o quanto você acredita que essa coisa do amor romântico, né? Que, sinceramente, pra mim, é só... isso é opinião minha, tá, gente? É só pra vender filme da Disney. Tá? O quão o amor romântico idealizado por filmes, séries e pelos livros, né, de romance, o quanto isso ferraram as relações de hoje. Total, isso é uma forma de opressão, né, cara? Porque todo mundo fica fudido da cabeça achando que idealizando, tem que encontrar... Meu amor, se não for meu amor, não for daquele jeito pois que nem no A Branca de Neve ali, que fudeu. Mas acho que é uma coisa que se retroalimenta, porque é muito bom sempre ter o Fred aqui, porque ele sempre ajuda a organizar os pensamentos, coisas que você já sentia, mas você não sabia colocar em palavras, e aí, tipo, ele vem aqui, olha só, porque é de fato isso. Se você parar pra pensar, as pessoas... Quando estão falando de relacionamento, elas estão falando só do sentimento mesmo. De, eu amo muito essa pessoa, eu amo muito ela. Não, tipo assim, eu já recebi várias, poxa, eu amo muito meu marido, mas puta, ele é um péssimo pai, ele não tá junto, não sei o quê. E tipo... Que porra de amor é esse? Sabe, tipo, o amor não segura nada. Mas todo o resto da sociedade diz que sim, né? Não só a sociedade, religião e tudo mais. E aí ninguém foca em relacionamento. E tipo... Quando as coisas começaram a melhorar, depois que eu me tornei pai, e na minha relação com a Anne, foi quando eu de fato comecei a entender, meio que, tipo, sem saber botar isso em palavras, que eu tinha que investir no relacionamento. Né? Mas no início eu tinha esse pensamento, tipo, a gente se ama e tal, a gente vai conseguir passar tudo junto, é o amor da minha vida, é o amor da minha vida. Já falei isso, é claro que eu já falei isso. Quem nunca falou essa porra, né? Mas hoje eu percebo que, tipo, que a gente tem que investir tempo mesmo é no relacionamento. E o relacionamento é a parte mais trabalhosa. Eu sempre brinco, tesão e amor é a parte mais fácil do relacionamento. Eu não falo desse jeito, mas assim, em tese qualquer idiota consegue fazer isso. A parte difícil é o relacionamento, porque isso depende de muito, muito investimento. Para mim, o amor e o tesão é meio parecido em termos de empresa, como se fosse uma startup, sei lá, a motivação e o sonho, né? O relacionamento é a burocracia, é o dia a dia, é o entrosamento de equipe, é como se resolve os problemas, é até como se criam os problemas. O relacionamento é aquela parte que
a pessoa fala assim, mas a pessoa tem defeitos. Eu falo assim, olha, não pensa se a pessoa tem defeitos, pensa se é um defeito convivível para você, porque tem defeitos que você convive bem, tem defeitos que não, e o defeito daquela pessoa pode ser bom pro outro e não bom para você, e vice-versa. Então, relacionamento é toda essa coisa que passa pela personalidade, estilo de vida, como cada um dá e recebe carinho e amor. Se isso tudo tá bem cuidado, o amor e o tesão vêm com facilidade. Então, toda vez que eu vou atender um casal ou uma pessoa que está em crise de relacionamento, eu nunca me concentro em amor e em tesão, porque a pessoa tende a achar que tesão ela fala libido, né? Parece que ela tá falando de um jarro d'água que cai nos prequitos dela lá, como se fosse um negócio, me devolve minha libido, como se fosse um líquido, né? Que você joga na cabeça da pessoa. E eu falo, olha, isso é fácil, porque quando você voltar a se relacionar bem, conversar, ter admiração, troca genuína, presença, isso é fácil, isso reaparece, porque o lado bicho aparece quando o lado gente está bem organizado, né? Agora, quando o lado gente não está muito bem organizado, o lado bicho não vem, né? Então, é isso que eu costumo falar. Então, pensando na ideia do amor romântico, ela é uma ideia problemática porque ela é uma caricatura que se baseia essencialmente na ideia de que são sentimentos que constroem um relacionamento. E a ideia de uma situação um pouco mágica. Eu acho que esse é o problema do amor romântico. Ele, de modo geral, se foca no processo da conquista, né? Hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia, sempre tiveram esses filmes, não tanto os hollywoodianos, mas esses filmes que mostram a densidade de uma vida. Se a gente notar, por exemplo, os filmes de comédia romântica se tratam do antes do relacionamento acontecer. E os filmes que retratam o relacionamento em si, eles já entram na categoria de drama, né? Então, é meio curioso essa coisa de... a coisa engraçadinha, leve, a aventura de conquistar o amor complicado, é o que se imagina que seja um relacionamento. Por isso, a ideia de intensidade está muito associada com isso. Aí a pessoa vai viver o dia a dia. Se ela fosse viver sozinha, ela teria que enfrentar dias bons, dias difíceis, dias médios, dias indiferentes, mas ela não consegue admitir no relacionamento amoroso essa variação de elementos. E é nesse sentido que o amor romântico é um grande problema. Ele é uma caricatura da vida das pessoas que descontextualiza ela de todos os elementos complexos da existência humana. Caramba, hein? Cara, ó, a Fernanda, que é um ouvinte aqui, apoiadora, já disse aqui, ó, já começou a explosão de cabeça. Nem foi a gente. Não foi a gente que tá falando, não. Mas, cara, é surreal mesmo como é que isso acontece, porque o que você mais vê propagado por aí é justamente isso, né? Então, eu fico pensando sobre como é que eu trataria sobre essas coisas com os meus filhos, né? E às vezes teve uma vez que o Dante chegou, falou comigo alguma coisa assim, você e a mamãe se amam muito, né? Vocês são feitos um pro outro. E mandou uma dessa assim. Eu falei, filho, olha, na verdade, papai e mamãe, a gente gosta muito um do outro, a gente se ama sim, mas a gente tá sempre, né? A gente tem nossos problemas, a gente às vezes briga, mas a gente está sempre trabalhando para a gente conseguir continuar vivendo junto e vivendo em paz e fazendo com que a nossa família continue junto e tudo. Mas assim, não é uma coisa que é dada, né? Eu já tive que ter essa conversa com o Dante quando ele tinha 6 anos, se eu não me engano. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento mesmo, porque, sei lá, eles podem não estar vendo isso em casa, mas eles podem estar ouvindo esse tipo de coisa na escola, ou vendo em desenho, né, ou vendo, sei lá, num filme da Disney qualquer, ele assimila isso e tudo mais, né? Mas você não precisa nem, nesse caso, rebater a ideia do amor. Tem um texto que eu escrevi uns 7 anos no Papo de Homem que eu falo, o amor é uma ação. Se você entender que o amor, para além de um sentimento, ele é uma materialização de ações, fica tranquilo, né? Porque quando as pessoas falam assim, mas eu sei que essa pessoa me ama, eu falo assim, tá, me dá alguns exemplos concretos. Imagina, eu não enxergo e eu tenho que fazer um documentário. Me dá uma imagem mental do que você chama de amor da pessoa. Ela não consegue me dar a imagem. Ela não consegue me falar sobre coisas acontecendo. Eu falei, então, talvez isso seja só
uma ideia do que seja o amor da outra pessoa. Se o amor não vira uma ação, ele é só uma boa intenção. E a boa intenção não enche barriga no dia a dia do relacionamento. Verdade. Caramba. Como a gente está falando de responsabilidade afetiva, eu acredito de fato que o mito, eu vou chamar de mito porque é assim que eu entendo, o mito do amor romântico é um dos que mais ferra essa coisa da responsabilidade afetiva, porque ele é lido como, não importa o quão negligente eu estou sendo no meu relacionamento, que o amor vai resolver. Sim, é uma das coisas. O amor pode resolver qualquer problema. Isso é, caralho, é a pior frase que eu ia existe. te pedir? Nem todo mundo está familiarizado com essa ideia de amor romântico. Explica o que você entende por amor romântico. Aí você tá me fudendo, né? Quis dar de intelectual? Agora vai lá. Não, é porque essa coisa o mito do amor romântico é as idealizações de que só o amor já é o suficiente para resolver qualquer tipo de problema e conflito dentro de um relacionamento, dentro da vida de um casal, né? Até porque o amor romântico ele é baseado na entidade casal, né? Uhum. Então, se não for casal, já ferrou. Eu tô falando aqui agora da parte não monogâmica do Thiago aqui falando. Se não for baseado na entidade casal, não é amor, vira putaria. Essa é a grande questão. Amor romântico tá ligado também àquela coisa do príncipe encantado, então a mulher é perfeita, onde os olhos batem, brilham, se casam, tem momentos perfeitos e lindos e maravilhosos. E não é só isso também, o amor romântico é aquele lance o mito do amor romântico é que se você, por exemplo, se casa, né, olhando pro lado monogâmico da coisa, sim, que tem que ser pra sempre, porque o amor é pra sempre. Não, e só aquilo retroalimenta todo o relacionamento. E que o amor passa por cima de tudo. Se o cara é agressivo, se ele bate, não ou importa, se ele te ama. Né? Ele te ama, o amor, e é isso. Tá acima de tudo. Supera qualquer tipo de negligência, violência, agressão. O amor romântico é aquilo, né? A falácia de que ele sozinho consegue superar qualquer barreira de um relacionamento. E eu acho que ele em si também é uma prisão, porque isso eu já senti quando eu era mais novo. Tá? Vou tentando fazer um paralelo aqui, mas eu acho que isso se torna uma prisão também, porque as pessoas acabam, às vezes, se submetendo a relacionamentos que são abusivos, por exemplo, em nome desse amor, em nome de achar que nunca vai conseguir ter um outro amor como aquele dali, sabe? Sim. Eu sei disso porque meu primeiro namoro, ele era assim, cara. Ele era um namoro que, tipo... Eu era, sei lá, devia ter 16 anos, 15 anos. Eu mantive um namoro por anos a fio, que não era legal, sabe? Pra ninguém. E porque justamente que eu tinha medo. Tipo, não, mas eu acho que eu nunca mais vou encontrar ninguém, sabe? Então vou manter isso aqui, porque eu não sou digno de ser amado. Talvez seja melhor, talvez melhore. Sabe? Então assim, eu acho que isso também se torna uma prisão em si, né? Não, e assim, a questão do amor romântico, desculpa te cortar, Fred, é que o amor romântico a gente tá mais ligado ao relacionamento do casal, mas óbvio que existe o amor romântico também idealizado para as outras áreas da nossa vida, tipo, você tem que amar todos os seus parentes, porque família é família, irmão. Aquela coisa do Poderoso Chefão, família, irmão. Entendeu? Isso não existe. Eu costumo brincar que se a gente transformasse relacionamentos em culinária, o amor ele é o tofu. Ele não tem exatamente um gosto, ele vai ganhar gosto dependendo da personalidade de quem ama. Porque as pessoas têm uma tendência, por conta do mito do amor romântico, de imaginar que o amor é um estado de celestial, onde ele é intrinsecamente nutritivo, positivo, construtivo e beneficiador. Só que se ele é um tofu que vai ganhar, sabe o que é tofu, né? Aquela coisa... Sim. Todo mundo que já fez dieta na vida já sabe o que é tofu, né? É aquela coisa que vai depender do tempero que você colocar. Então, se uma pessoa super ansiosa ama, o amor dela é ansioso. Se uma pessoa paranoica ama, é um amor paranoico, desconfiado. Se é uma pessoa rígida, ela ama de um jeito rígido. Então o amor não está dissociado daquele que ama. Então não adianta falar me ama, porque se a pessoa for maldita, vai ser um amor maldito,
porque o jeito dela expressar afeto vai estar misturado com todas as dores, traumas, condicionamentos e loucuras que aquela pessoa tem. Uau! É exatamente isso. Eu tava pensando em qual é o meu tipo de amor. Qual é o seu tipo de amor? Não sei. Eu tava pensando ainda, tô pensando ainda. Tá Não pensando. cheguei à Até o conclusão. final você me fala. Duvido chegar na conclusão até o final desse episódio. Cara, chegar na conclusão de qual é o seu amor, você não chega nem antes de morrer, cara. Não, mas Faltam 2 dias pra tu morrer. Qual é o amor que tu sentiu na tua vida? O seu Porra, tipo, mano. assim, ele pelo- flutuou tanto. Pelo que o Fred tá falando, assim, como a gente tá falando desse tipo de amor, ele diz muito mais a respeito, ele é muito mais sobre você do que sobre outra pessoa. Sim. Então requer uma análise pessoal sua sobre o seu tipo de vinculação, a forma como você se vincula a outras pessoas, para você entender como é que você ama, né? E a Beatriz estava aqui falando no chat dos apoiadores supimpas que ela falou assim, ó, a ideia do amor romântico deixa a gente muito acomodado, achando que o amor suporta qualquer coisa. E realmente é de extrema necessidade de ensinar aos nossos filhos que relacionar-se requer muita dedicação e esforço às partes envolvidas. E assim, dá para fazer um paralelo, a gente fala direto aqui de filho, né, de relação com os filhos, dá para fazer uma ligação direta com o que a gente constrói com os nossos filhos. Porque o que a gente faz aqui já é uma quebra do que se seria chamado amor romântico para filhos, porque o que a gente vê mais por aí... Idealiza pra caralho. Não é nem isso, é porque assim, muitas pessoas acham que pelo simples fato de você ser pai de alguém, isso já resolve tudo. É como se fosse o lance do amor romântico, sabe? Tipo, ó, eu sou Sim, seu pai. sim. O meu pai fala isso, ó, não tem que fazer nada por você, eu sou seu pai e pronto. Eu não tenho que investir em relação. Quem investe em relação é homem e mulher. Tudo bem que é um extremo, né, da conversa. Sim, é tipo, Mas tem eu não muito tenho que pai... alimentar minha relação contigo porque eu sou seu pai. O meu laço sanguíneo é muito mais forte que Já, qualquer outra exato, coisa. já está dado. E eu acho que se a gente aqui já se propõe a desconstruir isso, é só mais um passo de desconstruir todo o resto. Às vezes eu faço uma brincadeira meio malvada com pai e mãe, assim. Quando estou conversando sobre, principalmente quando tem mais de um filho, né? Eu falo, imagina que você está num penhasco e você está com um filho em cada mão. Você não está aguentando. Ou os dois caem, ou cai um deles. Qual que você solta? Aí tu me fode, hein? Eu faço malvado, né? Já começa com um caído. Não, eu já começo com um caindo porque eu só tenho 2 braços, cara. E já um já Exato. foi. Cai Daí os dois logo, a meu pessoa, irmão. a pessoa dá um bug na cabeça dela, porque ela... Gente, eu já ouvi gente falar, eu me atiro junto. Tem 1000 versões, assim, pra pessoa não escolher. Alguém E larga às vezes os dois? E às vezes eu falo, da pessoa, mas a gente ama tudo igual, né? Eu falo assim, mas qual que você ama mais? Não, a gente ama tudo igual. Eu falo, não, tudo bem, mas qual que você ama mais? Não, eu me dou mais bem com não sei o que lá, o Fernandinho e tal. Aí, não, me dou mais... Ela tem as preferências dela. Por quê? Porque isso tem a ver com relacionamento. Uhum. Apesar de você amar os seus filhos igualmente, as afinidades, os gostos, o relacionamento, a ginga, vamos dizer assim, você pode ter mais com um do que com o outro. E isso faz com que você, mesmo sem querer, tenha um fluxo de reciprocidade afetiva maior com um dos filhos do que com o outro. Então, isso acontece mesmo numa relação que supostamente seria igualmente amorosa por todos os filhos, né? Exatamente. Isso não quer dizer que você não ama, só que a afinidade, a qualidade da relação com um é mais entrosada com o outro, apesar de você amar igualmente várias pessoas. Perfeito. É isso aí. Eu queria, como o Vitor ficou aqui naquela dúvida sobre que tipo de amor seria o dele, eu acho que seria uma boa, antes até de a gente entrar na questão da responsabilidade afetiva, do que é, porque o Beto já levantou essa bola, mas eu queria antes falar um pouco sobre como é que a gente enxerga esses relacionamentos adultos sobre a ótica da teoria do apego. Volta e meia a gente fala aqui, a gente já falou antes sobre, né, a teoria do apego, aquela teoria que embasou a criação com apego, e que ela veio lá pelo John Bowlby e Mary Ainsworth, lá na década de 30, se eu não me engano. E assim, os estudos que eles conseguiram levantar e conseguiram classificar os tipos de vinculação humana entre apegos inseguros e apego seguro, né? Então o vínculo de apego seguro, teoricamente, é aquilo que a gente está buscando aqui com os nossos filhos, e os apegos inseguros podem ser ou ansioso, ou ambivalente ou evitativo, né? São 2, na verdade, só, ambivalente ou evitativo, vamos botar assim que é mais fácil de explicar.
Tem o desorganizado, que é um outro tipo de vínculo que, enfim, ele não é... vou botar que ele é um pouco mais... complicado de falar, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, como a gente já falou aqui no passado, nesse tricô, essa teoria ela mostra que a forma como você cria esse vínculo com seus pais nos seus primeiros anos de vida é a forma como você vai sedimentar a ideia de se vincular, de se relacionar com outras pessoas. E que isso vai a tendência natural é que você replique isso na sua vida adulta com os seus relacionamentos afetivos e amorosos. Não quer dizer que isso sabe, tipo, uma premonição, que você não vai mudar nunca na sua vida. Você pode, se você fizer um trabalho ativo de alterar a sua qualidade de vínculo de apego, aí vale ou você se envolver com pessoas que têm vínculo de apego seguro, ou você buscar ajudas terapêuticas com psicoterapeutas, mas o fato tirando essa grande introdução aí, eu acho que é um negócio muito legal e foi, na verdade, o gatilho para eu combinar com o Fred de fazer esse programa hoje, que foi justamente de falar um pouco sobre isso, porque isso dá muita bagagem para as pessoas entenderem onde elas estão, entenderem qual o papel delas no relacionamento, para as pessoas entenderem quais são os padrões, os padrões que elas estão envolvidas e reconhecer aquilo no tipo de vínculo que ela estabeleceu lá quando criança e como que ela pode mudar isso na vida adulta, né? Sim. É sempre interessante quando a gente vai explicar essa maneira, essa tipologia, vamos dizer assim, do apego, pensar a partir da premissa do o que é o apego seguro, né? Sim. Eu entendo que o apego seguro é aquele apego que você tem segurança da relação. Segurança da relação de que quando a pessoa está presente, ela está presente, e quando ela está ausente, ela também está presente dentro de você. Então você tem a confiança numa certa previsibilidade e numa certa qualidade de interação. É como se a regra do jogo fosse mais clara. Então você fica relaxado na presença da pessoa e você fica também relaxado na ausência. E quando a gente explica isso, parece ser uma coisa simples. E eu falo assim, acho que eu sei, acho que eu entendo o que é isso. Mas é uma coisa estranhamente quase incomum da gente visualizar nos relacionamentos. Principalmente quando a gente pensa na atualidade, as pessoas tratando os relacionamentos de uma forma um pouco objetificadora. Isso também acontece na hora da criação dos filhos. Principalmente porque essa coisa do amor romântico também se manifesta na relação com os filhos, que é essa ideia do filho como um troféu e de validação da sua existência, né? Então, muitos pais, muitas mães, às vezes encontram nos filhos uma maneira de reafirmar a sua própria existência. Alguns vazios, algumas coisas que não funcionaram bem na sua vida, e não tem problema você imaginar que você possa curar coisas nas relações humanas, porque as relações humanas têm o efeito de curar. Mas o problema é quando você não coloca atenção no tipo de dinâmica que você estabelece com os filhos, porque às vezes, sem perceber, os seus filhos podem ser objetos disfuncionais na sua dinâmica de vida das coisas, das pendências que você carregou com você. E o apego seguro, ele é exatamente quando você consegue ter um tipo de dedicação, de qualidade, de previsibilidade, de constância, de afeto, de troca genuína, onde você está presente estando presente. E o que eu entendo, pensando em contraponto a esse tipo de apego, que seria o apego ambivalente, né, ambíguo, e o apego evitativo. É exatamente quando você não tem essa base, você pode desenvolver aquela coisa meio afobada, ansiosa, que você nunca sabe o que você vai esperar do outro. Isso.
É como se a regra do jogo mudasse com tanta frequência que é como se você estivesse num jogo de futebol e de repente ele se transformasse num jogo de basquete e de repente em vôlei, e aí você nunca sabe o que você vai fazer com a bola. Então, como você não sabe o que vai fazer com a bola, você tenta se antecipar ao jogo o tempo todo. Então você desenvolve um tipo de comportamento controlador. Então você está sempre hipervigilante. Então você vai anotar a criança meio vidrada nos pais. E é a mesma coisa na vida adulta. É a pessoa checando demais o que está acontecendo, tentando entender onde a pessoa está, o que ela está fazendo, checando pelo WhatsApp, checando verbalmente, checando onde ela olha, para onde ela olha. Exato. Porque você quer... Você tem uma ansiedade, uma insegurança de para onde aqueles afetos estão indo. E no caso do evitativo... Antes da gente ir para o evitativo, acho que dá para falar mais aqui sobre o ambivalente. E assim, tem uma coisa também, olhando sobre como que esses vínculos eles são criados, né, na infância da criança... como é que normalmente se constrói isso? É um estilo de parentalidade que, como você falou, é muito flutuante. Então, por exemplo, um bebê que se um dia ele está chorando, ele está chorando de noite, o pai e a mãe vão lá atender aquela criança chorando de noite, mas no dia seguinte eles não vão atender ou vão gritar com aquele bebê. Então, as respostas elas não são consistentes. E aquela criança, por isso que ela desenvolve essa insegurança na responsividade dos seus cuidadores principais. E isso vai caracterizar essa criação desse estilo de vínculo que é o estilo ambivalente. O lance todo é que essa pessoa, esse bebê e, consequentemente, esse adulto, vai se tornar uma pessoa que vai necessitar de afirmações, reafirmações de que ela é amada, de que ela é importante, de que a outra pessoa está por ela, está próxima e que ela vai estar ali sempre para ela e que vai sempre atender. Então é aquela pessoa que as pessoas chamam de grudenta, vamos botar assim, não dá para botar muito em caixinha, mas o estilo ambivalente, ele é muito caracterizado por isso, uma pessoa que ela precisa de muita afirmação do amor do outro, do cuidado do outro, da presença afetiva do outro. E acho que é isso que acho que precisa ficar bem fixado para as pessoas entenderem e poderem se localizar no mundo. Agora toca aí pro evitativo. Eu lembrei daquelas figuras meio caricatas, por exemplo, quando nas antigas, né, quando você nunca sabia como seu pai ia chegar em casa, né? Então, quando estava mexendo a chave da porta, todo mundo ficava meio apreensivo, porque não sabia se ele ia chegar de mau humor, de bom humor. Então todo mundo ficava, quando a pessoa sorria, você fala, então todo mundo ficava ali atrás da porta para poder descobrir se a chave estava chacoalhando com mais força, mais tranquila. É meio que essa caricatura do que acontece no relacionamento, é como se você nunca soubesse o que virá disso. Então, do mesmo jeito que a pessoa é grudenta, ela também é instável na manifestação dos afetos dela. Porque dependendo de como ela sente que a coisa tá, ela dramatiza para um lado ou dramatiza para o outro. Normalmente a pessoa tem um traço meio dramático na maneira de se relacionar, porque é como se ela sempre estivesse interpretando a intensidade dos afetos. Porque ela não pode estar tranquila para expressar os afetos tal como eles aparecem. Então ela não necessariamente vai mostrar desagrado. Então se ela não está gostando de alguma coisa, ela vai fingir que está gostando. Se ela está gostando de alguma coisa, mas ela não tem certeza se outra pessoa vai aprovar aquilo, ela também não mostra que gostou. Então são sempre relações muito desgastantes para a pessoa, porque ela está sempre medindo a reação potencial que vai causar no outro, para ela poder expressar o que ela quer, o que ela busca, e isso vai gerando um tipo de sufocamento emocional. Exato. É isso também que acontece, né? O efeito na outra pessoa é de sufocamento emocional completamente, é verdade. E o estilo evitativo? Então, imagina que você tem sentimentos, desejos, amor, vontade da outra pessoa, mas você passa a ter tanto medo se aquilo vem ou não, que você começa, sem se dar conta, né? Isso também é muito
precoce, você começa a ter um comportamento de recuo. Você vai... Existem alguns pais, às vezes, que se orgulham que a criança, por exemplo, não tem reação quando eles saem de casa, às vezes entendendo que isso seria uma vinculação segura. Mas às vezes a criança mostra um tipo de apatia estranha, porque ela não reage nem quando chega, nem quando vai. Então é como se ela tivesse recuada, é como se ela tivesse recolhida nos afetos dela. Ela tem tanta dor da potencial rejeição que ela começa um comportamento evitativo. Isso. E isso na vida adulta aparece de duas formas, e isso é muito curioso. Uma forma é a clássica, que é aquela pessoa que parece um sabonete. Ela não se envolve de fato, ela não entra em nada, ela tem dificuldade de se vincular, ela está sempre dando desculpas, falando, ela usa o discurso da vida de solteiro, vida louca, não sei o que lá. Não quer compromisso, né? Não quer compromisso. Às vezes ela usa até discursos mais progressistas, de não, que é isso, não, amor livre. Às vezes ela se utiliza de um discurso que para ser saudável precisa vir de uma capacidade de vinculação segura. Ela até usa discursos como esse para, na verdade, esconder uma característica evitativa dela. Ou uma outra versão dessa é aquela pessoa que ela é tão idealizadora de relacionamentos, o relacionamento precisa ser uma coisa tão ultra máxima perfeita, e se você perguntar se ela quer se relacionar, ela fala assim que quer muito, mas nunca ninguém se encaixa no perfil idealizado dela, e por isso que ela não consegue manter um relacionamento. Então é aquela pessoa hiper exigente, hiper crítica, que super parece que quer se relacionar, mas no fundo ela é evitativa porque ninguém presta para ela. Perfeito. Eu acho que cabe lembrar aqui que a gente está falando essas coisas, muitas pessoas nesse exato momento devem estar tentando se localizar onde estão nas caixinhas, né? Mas assim, eu acho que tem que ficar bem evidente para todo mundo que está ouvindo isso, que isso aqui não é um jogo de cara a cara, entendeu? Isso aqui não precisa ficar identificando quais são as pessoas. E sim, é uma ferramenta para vocês conseguirem criar consciência sobre o que acontece com vocês, com os seus pares, né, com seus parceiros ou parceiras, e mais ainda, de entender que mesmo que você identifique, por exemplo, poxa, meu marido é assim, minha esposa é assim, meu namorado é assim, minha namorada é assim, entender que isso não é que a pessoa seja uma mau caráter por estar fazendo isso. Isso é uma construção de vida. É a forma como nós, seres humanos, conseguimos encontrar dentro da nossa construção de ser, para a gente conseguir sobreviver às coisas. Então, uma criança que desenvolve um vínculo evitativo, né, ela faz isso porque ela precisa desesperadamente desligar esse vínculo que ela tem, essa necessidade que ela tem de se sentir segura, porque, como o Fred disse, porque dói. Então, um adulto que é o sabonete, ele não faz isso porque ele é mau caráter. Ela não faz isso porque ela é mau caráter, e sim porque dói. A mera ideia de que você vai se abrir para alguém, que você vai se mostrar vulnerável emocionalmente para alguém, só essa ideia já dói para essa pessoa. Então, quando a gente fala sobre essas coisas, é importante que vocês tenham isso em mente, assim. Tem que ter responsabilidade com conhecimento. Vocês entenderem que não é para botar a pessoa numa caixinha, e sim para entender e ajudar você a ter empatia com aquela outra pessoa. A mesma coisa vale, por exemplo, para a pessoa ambivalente. Quando ela é muito insegura, muito ansiosa, não é tipo, você é muito inseguro, você é muito grudento. É entender que, como ela nunca teve essa certeza no passado, para ela dói a insegurança de saber se a outra pessoa vai estar ali quando ela precisar ou não, sabe? Então, entender isso ajuda, e entender também que quando duas pessoas de estilos diferentes de apego se encontram, ou pode dar muita merda ou pode dar muito certo. Mas aí a gente vai falar isso daqui a pouco também, né? Isso é importante, né? Porque ninguém acorda de manhã falando, vou ferrar com a vida da outra pessoa. Algumas sim, né? Mas não é a maioria. Então, isso que você falou por último também é super importante. É sempre uma dinâmica relacional, né? Sim. Quando uma pessoa manifesta uma tendência, uma característica, e é curioso, né? Porque o estilo ambivalente,
como ele foi condicionado com pais que em alguma medida tinham uma certa distância imprevisível, a imagem de afeto que ela tem é também de uma pessoa em algum nível distante, imprevisível, né? Uhum. Que às vezes costuma ser o tipo evitativo, né? Porque também existem esses estilos em relação aos filhos. A experiência de amor entre pais e filhos, ela é tão intensa e complexa que ela machuca também para os pais. Uhum. Não é uma coisa necessariamente tão simples. Às vezes a pessoa vem com uma idealização de como ela vai ser como pai, vai ser como mãe, mas quando o filho nasce, ela vai se dando conta de tantas coisas que ela não se dava conta, e ela vai tendo sentimentos tão estranhos. Isso a gente falou até bastante naquele episódio que a gente fala sobre a sombra, que a pessoa não tem controle e ela não sabia que aquilo ia acontecer. E às vezes, diante de um certo comportamento do filho que ela falou que super é ok, de repente ela tem sentimentos irracionais, ela fica enlouquecida, ela tem ódios, e de repente ela começa a se perceber se esfriando. E porque está se esfriando, ela um dia está esfriando porque ela deveria ser uma pessoa ótima como pai, como mãe, e aí naquele bololô ela também se desconecta em algum nível para não sentir aquela coisa ruim que não devia sentir por causa da idealização. Olha a camada sobre camada de conflito emocional que surge. Pois é. Então não é simples. E é sempre relacional. Então nos relacionamentos amorosos em especial, isso se dá numa relação, ou seja, uma característica pode potencializar a característica do outro. E é ótimo você trazer essa questão porque, como a gente... Bom, antes da gente passar para a relação em si, a gente acho que por dedução, por exclusão, a gente já entende o que é a pessoa com um estilo seguro, né? Ela é a pessoa que ela realmente tem segurança sobre a presença do outro, sobre a importância dela, sobre o valor próprio. É uma pessoa que às vezes pode ser vista até como pessoas indiferentes ou que são, sabe, nariz empinado, mas não, elas têm segurança sobre as coisas, porque elas receberam isso a sua vida inteira. Vamos botar aqui na sociedade que a gente tem aqui, principalmente aqui no Brasil, é o tipo de estilo que eu diria que é um pouco raro, você não encontra com tanta facilidade por aí, mas que dentro dessas dinâmicas relacionais, quando você pega, por exemplo, uma pessoa segura, uma pessoa ambivalente, ou segura com uma evitativa, são arranjos que costumam funcionar de uma forma melhor, porque a pessoa que tem o apego seguro, ela tende a trazer um pouco a segurança para outra pessoa, e às vezes consegue ajudar essa pessoa a transferir um pouco o seu estilo, né? Mudar o estilo de vinculação dela. Mas eu acho que o que a gente pode falar com mais frequente, com mais aprofundamento aqui, seria justamente o que mais acontece por aí, que é quando você tem aí uma pessoa ambivalente se apaixonando justamente pela pessoa evitativa, que aí que é o caos na Terra, né, cara? Porque é uma pessoa que precisa desesperadamente que a outra dê demonstrações de amor, de afeto e de cuidado, e a outra que foge disso como o diabo foge da cruz, entendeu? Exatamente. Mas eu queria fazer uma pergunta meio quebra-clima do seu fluxo de raciocínio, uma pergunta, né, nesse sentido para você. Muitas pessoas, quando ouvem essa coisa do apego seguro, às vezes elas entendem que para garantir isso para os filhos, elas precisam sobrecarregar os filhos de afeto. O que você pensa disso? Isso ajuda a corrigir o rumo das coisas? Bom, assim, primeiro eu acho que não tem muito como você corrigir as coisas a partir do que você está fazendo com o seu filho. Eu acho que é um peso muito grande que você está botando nas costas do seu filho, né? A gente sabe que ter filho pode ser um gatilho para muitas coisas, muitas transformações internas, como foi para mim, como foi para todos nós aqui, mas eu acho que utilizar isso como uma forma ativa de se curar, eu acho um pouco problemático. E assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que seria sobrecarregar alguém de afeto, né? O que eu chamo de sobrecarregar de afeto é aquela pessoa que ela passa a ser
exageradamente respondente e exageradamente elogiosa. É como se ela... eu lembro que num episódio do canal do YouTube, você fala que é como se você estivesse tentando privar os seus filhos de qualquer tipo de dor, de privação, como se você estivesse simulando um mundo onde ele não pudesse sentir nenhum tipo de desagrado, né? Você até deu um exemplo. Bom, se seu filho não consegue subir naquela árvore, é porque ele não está pronto para subir naquela árvore. Sim. Né? Ou seja, você simula que tudo é possível porque você não quer que ele passe por nenhum tipo de desapontamento. Acho que isso eu chamaria de sobrecarga de afeto. Isso daí já não caracteriza muito um relacionamento saudável que vai originar um vínculo seguro, né? Porque é o que você falou. O vínculo seguro, ele parte do princípio que você atende às necessidades, né? Você está ali disposto emocionalmente, afetivamente para lidar com as questões do seu filho, mas de uma forma que você consiga fazer com que ele crie a ideia de base segura. E ele só vai conseguir criar a ideia de base segura, né, de vinculação e de afeto e base segura emocional, se em algum momento você também não estiver presente. Porque senão isso nunca vai ser posto à prova, isso nunca vai ser necessário. Então, enfim, eu acho que nunca nesse vai se forçar a entender, né? Não é que você tem que forçar a criança a se fuder. Ele nunca vai se colocar naquilo, Exato. Nunca vai tentar encontrar um caminho diferente. E eu acho que a sua colocação ela é muito válida, porque isso é facilmente confundido por pessoas que estão querendo criar seus filhos com apego e acham que realmente criar filho com apego é você fazer absolutamente tudo, assumir seu papel de mártir e tudo, e isso não é, porque você não está ajudando aquela criança a desenvolver uma ideia segura sobre a vida. E assim, isso é inevitável que em algum momento isso vai cair, porque seja você vai estar sobrecarregado, ou seja porque vai existir alguma coisa de fato que você não vai conseguir fazer pelo seu filho, e muito provavelmente você que está querendo fazer isso com seu filho não vai ter condição, não vai ter preparo emocional para lidar com o tamanho da frustração do seu filho quando isso não puder ser atendido. E aí tipo, é como se todo o trabalho caísse por terra, né? É o que eu penso. Ótimo. Isso. Passei na prova. Acho que esse esclarecimento, né? Posso entrar agora na Fred University. Mas vamos lá. Você falou da coisa dos casais do evitativo com ambivalente. Nossa, como isso daí é uma epidemia, né? Porra! É um negócio sofrido de ver, assim. Minha nossa. Por onde começar? Bom, tem uma coisa curiosa, né, que eu entendo sobre a construção da ideia de masculinidade. Não raramente, e eu ainda não formulei na minha cabeça exatamente por que seria isso, me parece que o estilo evitativo ronda os homens com mais frequência, assim. Sim, sim. Eu tenho um chute, assim. Como a ideia da masculinidade ela está muito sedimentada na diferenciação exagerada do campo dos afetos, ou seja, quanto mais afetivo você seria, menos homem você seria. Tem um momento da criação dos meninos que eu chutaria por entre 8 e 12 anos, né? Que é quando os meninos já não são tão crianças, mas ainda não são tão jovenzinhos, que eles começam a se confrontar com aqueles pequenos códigos tribais do patriarcado, vamos dizer assim, e que são de ordem social, né? São de ordem coletiva. Então, por mais que você tenha educado seu filho de uma determinada forma afetiva, ele vai esbarrar isso nesses códigos de masculinidade que às vezes podem ser problemáticos quase que inevitavelmente. E nessa hora eu tenho a tendência
Eu tenho a sensação de que o menino, ele dá um bug na cabeça dele. Porque ele afetivamente, se ele teve uma boa relação com a afetividade, ele entende que aquilo é bom, mas ele entende que em algum nível aquilo o deixa vulnerável na hora de se confrontar com esses códigos de masculinidade que ele não consegue entender, que tem algo de brutalidade, de intensidade, de uma coisa meio heróica, de uma coisa meio individualista. E nessa hora, para ele criar uma diferenciação e sobreviver nesse tecido, ele cinde daquela identidade do menino dócil, doce e afetivo, e ele passa a incorporar outra polaridade do menino mais bruto, mais corporal, essencialmente, mais truculento, e aí é que ele começa a dar os primeiros passos mais contundentes ao comportamento evitativo. Uhum. É como se a masculinidade tivesse quase que embutida na identidade dela a fantasia de autonomia, de independência, de liberdade associada a ter espaço pessoal, de fazer as coisas por si, de não uma autonomia que é desvinculada da conexão. Porque a autonomia, a autossuficiência é uma coisa super importante, né, para qualquer ser humano. Mas se a gente colocar isso num quadrante, porque assim, a autonomia ela pode estar conectada com uma boa conexão com as pessoas, ou com uma desconexão completa, né? E normalmente a identidade masculina associa a autonomia com desconexão afetiva, sendo que você pode desenvolver autonomia com conexão afetiva. Nesse momento, os germes da evitatividade, acho que não tem essa palavra, ele se manifesta de forma mais contundente, e aí é aquilo que a gente vai vendo ao longo do tempo, e os meninos ficando orgulhosinhos de serem bichos selvagens que ninguém amordaça, até aqueles discursos mais toscos de relacionamento é pros trouxas, essas coisas que surgem, né? Faz algum sentido isso? Não, faz bastante. Eu acho que eu tenho algumas coisas que acho que eu concordo na maioria dos pontos, e talvez queria só complementar alguma dessas coisas, talvez, porque eu tenho assim, me aprofundado bastante sobre esse tipo de coisa, tenho refletido bastante sobre esse tipo de coisa, e de fato, assim, eu acho que é visível que na maior parte dos relacionamentos onde você tem uma pessoa evitativa e outra ambivalente, normalmente o evitativo é o cara, é o homem. Para mim, a Bell Hooks, ela definiu da melhor forma possível o termo, porque assim, a gente fala só masculinidade, a gente pode cair no engano de que a gente tem que exterminar a masculinidade, que toda masculinidade é ruim, né? E não é isso, eu sei que não é o que você está querendo dizer, mas é bom deixar isso evidente também, e eu queria chamar uma definição que eu li a Bell Hooks falando, que é masculinidade patriarcal. Eu acho que, define perfeitamente o que a gente está falando aqui. É o modelo de masculinidade que a gente conhece bastante, né? É a mais tradicional, e que ela é trazida pelo modelo de sociedade patriarcal que a gente vive, que vai trazer esses signos para os meninos, que vai oprimir as mulheres, mas que também, de certa forma, traz sofrimento para os homens, porque o homem que não se abre, que joga tudo para dentro, ele também sofre, não tanto quanto as mulheres. Eu não estou botando isso como disputa de sofrimento, mas é importante entender que essa masculinidade patriarcal, ela afeta todo mundo, e é uma epidemia. Sim. Então, eu acho que, e assim, onde eu discordo um pouquinho só de você, é nessa questão de quando que isso começa. Talvez pelo fato de eu ter 2 filhos meninos já, e eu ter vivido com eles antes da Maia chegar, eu tenha percebido que esse tipo de coisa ele acontece muito antes. Ele vai começar lá pelos 2, 3 anos de idade, quando você nega o direito do seu filho menino de sentir sentimentos.
de falar sobre sentimentos. Sim, nesse sentido, sim. Sabe? Eu acho que eu pensei nos 8 anos no sentido mais em que aquele entre pares, sentimento, né? De tribo, dos pares, dos amiguinhos, onde isso começa a ficar mais evidente, onde eles estão mais de fato na rua, batendo perna, não que eles não estejam antes, né? Sim, mas sim, é onde sim. eles estão efetivamente naquela coisa entre meninos tribalmente brincando em grupo, né? Que não é mais aquela brincadeira de criança que meio que as crianças estão meio brincando sozinha, um do lado da outra, né? Não, sim, faz todo sentido. Né? Foi nesse sentido que eu pensei, mas nesse sentido aí que você falou, começa da cor do quarto que a criança tem. E assim, olhando para a teoria do apego, a gente sabe que esses estilos eles começam nos primeiros anos. Então, quando você nega a criança, né, um menino, a oportunidade de chorar, de ser frágil, de ser sensível, você já está moldando o que vai ser aquela criança, aquele adulto, aquele macho evitativo. E aí provavelmente isso só vai ser potencializado quando ele encontrar os pares e, enfim, ter todo esse ritual de tribalização que acontece com os meninos, né, dentro desse conceito da seita da masculinidade patriarcal. Então, eu acho que sim, faz todo sentido, apesar de eu saber que enfim, não é aquele discurso também nem todo homem, mas eu sei que existem casos que são os opostos, porque foi o que aconteceu comigo. Depois, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a olhar lá para trás, para meus primeiro ano de relacionamento com a Anne, e cara, era tão evidente que eu era o cara ambivalente e a Anne era a pessoa evitativa, né, por histórias de vida, formas como nós fomos criados. E eu tenho, assim, eu lembro claramente de como é que foi aquele primeiro ano, que a gente começou a morar junto muito cedo, e cara, era dolorido num nível de chorar no chuveiro, sabe? Era dolorido demais, porque as certezas que eu queria ter, eu não conseguia ter, e ela também se sentia muito pressionada, porque não era isso doía quando alguém queria se aproximar muito, porque era dolorido, né? A pessoa que é evitativa... Eu não sei você, mas eu quase me definiria como um evitatofilista, sabe? De tanto que eu gostava de gente evitativa. Minha nossa... É um negócio até meio masoquista, né? Mas é surreal você ver que a pessoa causa dor nas duas pessoas, né? E foi nessa vontade de estar juntos, de construir uma relação, de entender o que cada um está tendo e de sentir-se seguro na presença do outro, que a gente conseguiu, enfim, trabalhar essa questão. E hoje eu acho que a gente está mais para perto do que seria talvez uma vinculação segura do que o que a gente tinha antes. Pelo menos assim, dá para perceber claramente essa mudança. E aí quando você falou a questão dos filhos, é isso que eu quero dizer. Teoricamente a gente deveria estar olhando para essas questões, tratando essas questões, para poder então conseguir construir uma vinculação segura com os nossos filhos. Porque não dá, se você é um cara classicamente evitativo, por exemplo, você não vai conseguir estar disponível emocionalmente da forma como você poderia estar com seu filho, porque isso lhe causa dor. A dependência que toda criança tem com o seu pai vai causar incômodo num pai que é evitativo, sabe? Então, por isso que eu falo que acho que, é claro, não dá para você planejar tudo na vida, mas o ideal seria você entender que isso é uma questão sua, olhar para dentro, tentar ver como você consegue melhorar isso, mudar isso, não é nem melhorar, mudar isso, seja com ajuda psicoterapêutica ou não, para que então você consiga se libertar e construir uma relação mais saudável, mais segura com o seu filho, com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus parceiros, com as suas parceiras, né? Porque assim, não vamos fechar aqui os limites do que é afetividade. Mas eu acho que essa dinâmica, ela tem tudo para dar errado, mas também tem tudo para dar certo, do evitativo com o ambivalente. Sim. Se eles estão dispostos a encarar isso, porque um sintoma meio clássico do comportamento evitativo é, de modo geral, sempre achar que tá todo mundo de mimimi, né? Aham. Porque como a fragilidade remete cuidado, intimidade, profundidade, toda queixa que vem da outra pessoa, não importa quão genuína ela seja, é sempre vista como
uma reclamação de gente fresca, que está sempre dodói. Então, eu sempre, quando ouço críticas a respeito tem até um termo geração mimimi, eu sou sempre cuidadoso com isso, porque se você tem uma epidemia cultural de comportamento evitativo, qualquer dor vai ser vista como mimimi, mesmo que ela seja legítima. Perfeito, é exatamente isso. Deixa eu falar com vocês sobre a parceria supimpa que temos com o Spreaker, que é a plataforma que a gente usa aqui em todos os podcasts da nossa casa, tanto para hospedar, como distribuir, gerenciar e até monetizar os nossos programas. Você pode publicar os seus podcasts em todas as plataformas de streaming num piscar de olhos. Tem estatísticas super detalhadas e você pode hospedar vários programas sem pagar mais nada por isso. E ainda consegue fazer sessões ao vivo para os seus ouvintes. Use o cupom Tricô de Paz, muito fácil, né? Para pegar os seus 30 dias de graça. Vai lá em Spreaker.com para conhecer. Supimpa. A Fernanda Siviek aqui no chat, ela fez uma pergunta que é difícil pra caceta. Ela botou assim: e quando a gente consegue identificar esses perfis, qual que é a dica para virar o jogo? Por onde começar? Porque acredito que a maioria de nós não se identifica no perfil seguro. Porque cuidar da gente é o primeiro passo para poder fazer diferente com os nossos filhos. Bom, assim, parte disso aí a gente acabou já conversando, mas eu acho que uma vez que você identifica isso, bom, eu sou inseguro, a outra pessoa também é insegura, nós somos evitativo, ela é ambivalente, sei lá. Acho que qual dica que você pode dar para essas pessoas que identificaram isso agora e estão tipo, puta merda, fudeu minha vida? Bom, eu acho que uma das primeiras coisas é você encarar que o processo de transição vai despertar em você algumas angústias, que eu chamo de angústias inomináveis, né? Essas angústias inomináveis, elas são aquelas angústias que remetem fases da sua vida, às vezes até pré-verbais, né? Que são mais sensações corporais do que um pensamento e um afeto consciente. Então, isso pode despertar em você coisas muito profundas e coisas muito dolorosas que você até não vai ter nem como recorrer às suas memórias para entender o que aquilo quer dizer. E o segundo é que você vai precisar se arriscar lentamente num outro caminho, que é o caminho de você... Tem uma coisa que o estilo ambivalente faz, eu estou dizendo de cátedra, tá? Sou um ambivalente raiz, assim, que é um tipo de jogo emocional onde ele fica fazendo testes de afetividade. Então, ele, sem perceber, faz jogos psicológicos para testar o quanto outra pessoa ama ou não ama. E uma outra coisa que a pessoa ambivalente costuma fazer é que ela tende a dramatizar os seus afetos. Que quer dizer, eles parecem mais intensos do que de fato eles são. É como se a pessoa ela tivesse uma tendência a se derramar em si mesma. Quase como se ela estivesse convulsionando em carência, né? Sim. E uma das coisas que ela precisa começar a fazer é ela fazer um pouco de um ajuste assim, dos afetos, e que é uma coisa super difícil para esse tipo de dinâmica de relação, que é assim, será que o que você está sentindo é o que você está sentindo de fato? Ou será que o que você está sentindo é o que você está querendo provocar no outro para que você venha a sentir? Porque uma coisa curiosa do apego inseguro, do apego ambivalente, é que os afetos deles estão deslocados em alguma medida. É como se a pessoa estivesse sempre sentindo pelas duas pessoas.
ela sente uma coisa, fantasia o outro que o outro está sentindo, sente a reação daquele sentimento que ela fantasiou com o que o outro sentiu, e ela entra num ping-pong maluco de fantasias, de afeto, e quando ela vai efetivamente se manifestar e se comunicar com outra pessoa, ela já está se relacionando com o 10º ping-pong afetivo dentro da fantasia dela. Caramba, é verdade. E a outra pessoa fala assim, do que você está falando? Não, porque eu sei que você não me ama. Eu falo, calma, o que você tem, demônio? De onde você saiu, né? A pessoa não sabe de onde que aquilo vem, porque a pessoa entra num convulsionamento interno, e quando esse afeto chega em forma de gesto, o outro lado da história fica até, o que você tem? Você está passando mal, né? Porque parece que aquele afeto vem meio desordenado, e vem mesmo. Porque o medo da pessoa lidar com a frustração é tão grande que ela sente a carência, dá uma resposta para si mesma. Aí se rebate a resposta que ela se inventou e responde de novo. E quando ela vai falar com outra pessoa, ela parece aqueles loucos de rua falando sozinho, né? O pior é que a Diana aqui no chat falou, Jesus, é assim mesmo. Então acho que, ficou bem claro. Então a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é localizar o afeto base, né? O que de fato eu estou sentindo? Que é a mesma coisa que aquela pessoa que vai comer de ansiedade. Eu tô com fome ou eu tô ansioso? Porque a pessoa do apego inseguro, ela mata a ansiedade dela com afeto. Então ela não tá querendo afeto, às vezes. Às vezes ela só quer se acalmar. É a mesma relação que o homem tem com masturbação. Às vezes ele não quer prazer, ele não quer ter um orgasmo, ele não quer ter uma profundidade, ele quer simplesmente se livrar do desconforto de existir. E aí ele vai lá e se apega a um recurso que ele tem lá no meio das pernas. A mesma coisa com apego inseguro. A pessoa está numa ansiedade, num tédio, num nervoso, ou seja, qualquer outra emoção. O que ela faz para poder se acalmar? Ela vai buscar outra pessoa. Então, a outra pessoa, se ela é evitativa, ela não vai pensar nisso conscientemente, mas ela, em algum nível subconsciente dela, ela vai sentir que o que está se aproximando dela não é afeto, é aflição. E se ela é evitativa em termos de aflição, ela vai acolher aquela aflição? Não. Ela não gosta de aflição. Então, quando vem a aflição, ela foge da aflição. Agora, se vier afeto de fato, você ganha meia chance do evitativo voltar com afeto. Porque se você vier com desespero, ele devolve o desespero com fuga. E aí a combinação não é muito boa. Então a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é encontrar o afeto original dela e entender se aquilo não é outra coisa que não afeto. Não sei se fez sentido. Porra, fez muito sentido. Eu acho que é isso aí, é uma ótima maneira. Assim, uma dica prática também é, você tá ouvindo esse episódio aqui, você já é um primeiro passo. Você tá conseguindo identificar as coisas, tá conseguindo provavelmente desenvolver um olhar empático para outra parte, para as outras partes, né? Porque você então é por isso que essa pessoa é assim, assim, assado. Não é porque ela é mau caráter, não é porque ela não me ama, né? Então, pro ambivalente, talvez ajude você a entender o outro lado, para você falar assim, então peraí, não é porque essa pessoa não me ama, é porque tem essa construção toda aí, né? Então, às vezes, criar consciência ajuda também. É fazer uma pequena ressalva. Porque algumas pessoas, por exemplo, quando elas estão em relacionamento abusivos, não raramente, e eu até chutaria quase totalmente, a pessoa que está sofrendo num relacionamento abusivo, ela costuma justificar os comportamentos abusivos da outra pessoa relativizando um comportamento que, apesar de ter uma fonte emocional de dor, ela se manifesta de forma violenta e abusiva. Ela diz, mas é porque essa pessoa tem questões dentro dela. Ah, sim.
né? Então aí é a delicadeza da coisa entre você entender e justificar certos comportamentos problemáticos das outras pessoas, porque apesar de a maioria dos comportamentos das pessoas tem base emocional, de dores e tudo mais, e você compreender aquilo, às vezes a pessoa me fala assim, Fred, você entende? Eu falo, nossa, eu entendo tudo mesmo, assim. Entendo a pessoa que mata a mãe que mata o filho. Agora, entre entender e achar justificável, compreensível, aceitar e ser conivente, tem uma distância. Perfeito. Porque apesar da origem ser um sofrimento, às vezes o efeito dela se manifesta num comportamento que a gente chamaria em termos comuns, assim, um comportamento moral ruim, né? Então é muito difícil lidar com essas coisas, porque o comportamento de sofrimento ele beira a maldade, né, quando a gente vê em termos de ação. Ah, sim, claro. Na verdade, muitas dessas coisas, movimentos de ódio e movimentos de violência, eles se originam ou em dor ou em medo, né? Ou, na verdade, é o medo que provoca o sentimento de dor, que vai migrando e acaba virando violência. Eu aqui em casa eu tenho um jargão que eu sempre falo com a Anne, que é justamente isso, assim, tipo, se você saber de alguma coisa, a minha fala normalmente é assim, ó, isso explica, mas não justifica. E a mesma coisa aqui, você entender uma coisa pode até te ajudar a reconhecer que você está num relacionamento abusivo, mas não é para você se submeter a isso. Eu sei que não é tão simples assim quanto decidir, vou me submeter ou não. Muito mais difícil você sair de uma dessas, né? Mas é entender que, tipo, são coisas realmente distintas que a gente está falando aqui. Isso, porque a gente tá falando de relacionamento, porque quando acontece nessa coisa de paquera, eu também já vi muita gente falar isso. Ai, não, ele ou ela me respondeu, mas assim, eu sei que tem uma dor no coraçãozinho daquela pessoa, e no fundo ela não tá me respondendo porque ela tá processando as emoções, e ela tem uma dor, mas ela vai ver, eu vou curar aquela pessoa. E aí a pessoa entra numa espiral de loucura mútua ali, que às vezes é muito problemática, e já logo na paquera a coisa já se manifesta de um jeito difícil, né? Agora, assim, fala. Tem uma parada que é importante na minha cabeça, que é: eu não sou responsável 100% pela responsabilidade afetiva da outra pessoa, assim, tipo... Peraí. Como é que eu vou dizer? Eu não sou responsável 100% pela felicidade daquela pessoa. Ah, não, pela felicidade, sim. Tá. E aí a responsabilidade afetiva que ela tem para comigo também não é uma responsabilidade minha. Sim, perfeito. Aquilo tem que surgir dela. Você levantou uma bola perfeita. Tá? Tem que surgir dela. Eu tô meio confuso. Não, o que ele quer dizer é o seguinte, é porque assim, existe... É porque tem gente que carrega pra si como se a falta de responsabilidade afetiva da outra pessoa é um problema meu. É um erro meu. Entendi. É como, talvez seja eu que não esteja sendo responsável o suficiente com aquela pessoa. Talvez essa seja uma falha minha e por isso a pessoa responde dessa forma. Sim. Eu acho que tem um ponto ótimo aí que é difícil da gente encontrar quando a gente fala de... Porque, enfim, ultimamente tem ficado cada vez mais em voga falar sobre responsabilidade afetiva. E é importante a gente falar sobre isso, sim. Mas eu acho que, como tudo na vida, a gente precisa entender onde é que está o equilíbrio da coisa. Porque você pode... a responsabilidade afetiva ela vem muito para ajudar a pessoa que simplesmente caga pro sentimento dos outros, né? Uma pessoa, por exemplo, evitativa que caga e anda porque que a outra pessoa está sentindo. E, enfim, falta responsabilidade afetiva, mas também existe o extremo ali, que é a pessoa que acha que ela é responsável por tudo, né? E que, na verdade, não consegue entender que as pessoas são responsáveis pelos seus próprios sentimentos. E principalmente o contrário disso também, de tipo, você coloca na conta da outra pessoa toda a responsabilidade sobre os seus próprios sentimentos, quando que, na verdade, o que eu sinto é responsabilidade minha. Né? Pode ter um gatilho ou outro ali, mas... Quando a gente fala de responsabilidade... Né? Não, pode falar, Fred. Quando a gente fala de responsabilidade afetiva, a gente esquece que nós somos responsáveis afetivamente pelos afetos dos outros e pelos nossos, né? Isso. Então a gente também tem que se incluir na equação de ser bem cuidado. E ser bem cuidado não quer dizer que você vai atender a todos os pedidos da pessoa em questão.
Ser cuidadoso, ser responsável pelo afeto dos outros não quer dizer que você vai agradar a pessoa o tempo todo, né? Porque é um engano que às vezes a gente tem. Mas eu vou desagradar a pessoa. É exatamente aí que você precisa exercer sua responsabilidade afetiva, que é você desagradar com afeto. Né? Porque ter responsabilidade afetiva não é só fazer coisas gostosinhas para outra pessoa. Então, por exemplo, vamos imaginar, duas pessoas estão num relacionamento e elas querem uma delas quer romper o relacionamento. Ter responsabilidade afetiva não é seguir interminavelmente naquele relacionamento que você não quer machucar a pessoa porque você tem responsabilidade afetiva com ela. É que você... a responsabilidade tem a ver mais com o como você faz do que necessariamente com o que você faz. Porque você não é obrigado a atender as expectativas de todas as pessoas. Mas o como você vai cuidar dessa comunicação, isso é que eu entendo que é uma responsabilidade afetiva. Perfeito. Aí, assim, levando agora pro meu lado não monogâmico aqui. Importante. A monogamia, ela é uma das principais culpadas dessa parte do te colocar como responsável pelo outro. Porque a monogamia te faz responsável pela entidade casal. Então, se tem alguma coisa errada, mesmo que parta do outro, óbvio, não é para todas as pessoas monogâmicas, mas como é que eu vou dizer, no folclore monogâmico, né? Você é responsável por ajeitar a coisa. Entendeu? E não é bem assim não, cara. A vida não é assim. Entendeu? E, não, mas isso não existe na não monogamia. Claro que existe também. Só que a não monogamia é uma coisa discutida há muito pouco tempo. E aí ela está sendo discutida agora, como a gente tem, falando agora, tem pouquíssimo tempo a discussão sobre responsabilidade afetiva. Sim, sim. E aí dentro da não monogamia é aquela coisa, tipo, a gente sabe que dentro da não monogamia as pessoas ainda reproduzem muita coisa da monogamia porque elas ainda estão aprendendo a não ser, né? Concordo. Os comportamentos não monogâmicos são reproduzidos em várias vezes. Eu vejo muitos amigos meus, pessoas que eu conheço, que são não monogâmicos, eles continuam representando todas essas coisas de você colocar as responsabilidades no outro, entendeu? Que, teoricamente, na não monogamia isso já deveria ter sido discutido e abandonado. Mas, como é uma coisa que a gente carrega da nossa criação, de como a gente foi, é difícil a gente desvincular. Sim, sim. Né? E assim, como a gente... o modo de se relacionar, você, enfim, tem toda a questão que eu fico brincando com você, mas tem toda a questão realmente de normatizar a monogamia, mas antes disso, a gente tem as pessoas com seus estilos de vinculação. Então, é isso. A pessoa que é evitativa, por exemplo, ela pode ser evitativa num relacionamento monogâmico ou não monogâmico, né? Então, tipo, esse tipo de comportamento de não querer se aproximar, de não conseguir estar perto, isso também pode acontecer, porque é da pessoa, né? Acho que diz mais respeito sobre a pessoa do que sobre a dinâmica de relacionamento que ela talvez tá. seja mais difícil, porque é difícil você imaginar uma pessoa evitativa se abrindo para ter vários relacionamentos, porque, em teoria, só se ela estiver conseguindo se relacionar com várias pessoas que não conseguem. Não, eu acho que tem muito do que o Fred falou lá no início, que às vezes você é uma pessoa que tem esse estilo, que tem essa dificuldade de se relacionar afetivamente, se estar disponível para outra pessoa afetivamente, ela pode utilizar o discurso da não monogamia, que é como ele falou, o discurso progressista, para esconder uma dificuldade que ele tem de se relacionar com as pessoas, porque na verdade ele não vai se relacionar com ninguém, vai ser aquela coisa meio açougue, sabe? Tipo, não, tem um monte de gente, eu não me vou dizer, amor livre e tal, e a gente sabe que não é nem sobre isso, e acaba sendo um tiro no pé do movimento como um todo, né? No final das contas, essa pessoa
assim, a tendência das pessoas que eu conheço é que esse tipo de pessoa, no final das contas, vai fechar o relacionamento dele. Sim. No futuro próximo, ele vai se sentir confortável com uma pessoa de alguma forma e aí vai ficar daquele jeito e vai fechar o relacionamento. Vai utilizar da não monogamia pra piranhar, viver uma vida fantasiosa na cabeça dele, achando que a não monogamia é uma coisa que ela não é. Isso. E aí quando a coisa ficar difícil pra ele, ou então tipo, a zona de conforto dele é aquela pessoa. Aí ele vai se agarrar naquela zona de conforto e vai ficar naquilo. Não sei no caso de uma pessoa evitativa, mas enfim, eu acho que assim, e acaba dificultando o movimento como um todo, né? Mas eu acho que o que eu queria saber de você... no caso da pessoa evitativa, aí ela vai... Imagina que ela encontra uma pessoa que aceite ela daquela forma e que ele se sinta confortável com aquilo. Então ele vai ficar ali. Ou ela pode ficar eternamente com um perfil no Tinder de tipo, sou amor livre e não me apego a ninguém, mas na verdade é por causa disso, entendeu? O que eu queria, acho que saber de você também, como é que fica essa questão de você estar disponível afetivamente para outras pessoas. Como é que fica essa responsabilização? De tipo, até onde vai você, até onde vai o outro, se isso já é mais claro para você... Ou sempre foi, entende? Não sempre foi. Isso pra muita gente, a não monogamia é uma coisa que já vem desconstruída na cabeça. Isso não existe. Assim como a monogamia também não é uma parada que vem construída na sua cabeça. A sociedade te colocou naquela caixa e você seguiu para aquilo. Como durante muitos anos da minha vida eu era monogâmico, aí não ser agora... faz com que eu repense, na verdade, as formas com que eu me relaciono com as pessoas. O agora vocês são quantos anos? Só pra deixar o povo... Há quanto tempo eu sou não monogâmico? Isso. 8 anos. Tá, só pro pessoal saber. Porra, não é pouco tempo não, caralho. Por isso que eu estou falando... É pouco tempo se você levar em consideração que eu tenho 33 anos. Isso aí. Tá. Então, durante 25 anos, sua construção a minha construção era outra. Tá. Entendeu? E mesmo assim, mesmo quando eu comecei, quando eu me entendi como não monogâmico, eu ainda reproduzia muita coisa monogâmica na minha vida até entender. Então, são passos que você vai dando, tipo, pô, não, peraí, isso aqui eu não podia ter feito, não deveria ser assim, porque... Aí você vai estudando, vai lendo, vai conversando com pessoas. Mas, por exemplo, se relacionar com outras pessoas, ter afeto por outras pessoas, querer participar da vida delas, é como... A gente tem aqui um processo de amizade, nós três. Eu quero estar sempre inteirado da vida de vocês. Eu quero estar sempre participando da vida de vocês. O máximo que eu conseguir. Entendeu? Eu tenho muitos afetos que eu não consigo ter a interação que eu gostaria. Entendeu? Adoraria estar sempre em contato com todos os meus afetos. Adoraria dividir mais tempo, dividir a criação do meu filho, dividir a criação dos filhos dessas pessoas. Entendeu? Mas ainda é muito difícil. Não é uma coisa que você consegue, legal, agora eu sou monogâmico e aí eu vou viver numa comunidade onde todo mundo vive livre e se ama e... Cara, não é assim, a vida não é assim. Entendeu? É difícil acontecer. Até porque todo mundo acha que só por você ser monogâmico você vai ter afeto com uma porrada de gente. Não. Entendeu? Criar afeto por alguém é muito difícil. Entendeu? Não, beleza, você é monogâmico, mas você pega uma porrada de gente. Cara, olha só. Ter contato sexual, ter contato de carinho, né? Essas coisas com outras pessoas, eu tenho isso com os meus amigos. Contato de carinho, entendeu? Querer estar junto, querer ir a festas, querer estar conversando, sentar na mesa de bar... É o mesmo nível com que você tem com pessoas que você acaba saindo, né, e tudo mais. Outra coisa é que você quer ter um relacionamento com a pessoa. Você quer estar ali, você quer estar participando. Entendeu? Você quer poder ajudar. Você quer poder ser ajudado. Entendeu? Por aquele vínculo. Entendeu? Então, por que eu tenho que resumir isso a uma pessoa só? Por que eu tenho que resumir isso a uma pessoa só? Por que eu tenho que colocar toda essa carga sentimental na minha esposa, no meu esposo, no meu namorado, na minha namorada? Teoricamente, você não deveria botar essa carga emocional em ninguém e resolver os seus próprios... Mas essa que é a questão. O casal,
em teoria, ele carrega, a entidade casal, ele tem uma carga emocional muito pesada. E aí, quando você se vê numa entidade casal, é muito difícil você parar. Eu ainda tô nesse processo de parar de colocar todas as cargas na Maíra e ela vice-versa. Entendeu? Não que eu queira ter outras pessoas para colocar carga nessas pessoas. Sim, mas sim. a vida é difícil, cara. A vida é complicada. Então, ter outras pessoas para me ajudar, entendeu? É o que a gente quer. Claro, sim. Os amigos estão aqui para isso. Ter outras pessoas, seja relacionamento, só porque eu tenho um relacionamento amoroso, físico, sexual com essa pessoa, não modifica. Porque isso é uma grande construção que a gente, né, dentro de como a gente foi socializado, é importante a gente fazer também, né, que é desassociar o fato de que se você tem um relacionamento afetivo é só com outra pessoa, que você vai formar um casal, um trisal, sei lá, qualquer coisa, mas não é. Com os amigos a gente também tem que ter uma relação afetiva. É o mesmo nível, é o mesmo nível, entendeu? De troca. É o mesmo nível de troca, o mesmo nível de participação. Sim, concordo. É que eu tenho, por exemplo, eu vejo as pessoas quando criticam a ideia de relacionamentos abertos, achando que o relacionamento aberto não tem lealdade. E eu explico às vezes para a pessoa assim, olha, talvez você... É que os relacionamentos monogâmicos fazem uma associação condicionada entre lealdade e fidelidade. Mas os relacionamentos abertos, eles não têm a fidelidade como a única maneira de entendimento de lealdade. Você pode ser leal à autonomia e a autonomia e o desejo da outra pessoa e da liberdade dela se expressar afetivamente, sexualmente como ela quiser. Isso também é uma lealdade, né? Sim, que não é a lealdade vinculada à ideia de fidelidade a uma pessoa, né? A exclusividade, que na exclusividade, verdade... a questão palavra. da exclusividade que é engraçada. É porque a exclusividade, ela se resume na monogamia ao sexual. Uhum. Entendeu? Não, você pode ter os amigos que você quiser, você pode ter as amigas que você quiser, você pode depender emocionalmente de todos eles, mas você não pode transar com eles, não. Não pode beijar. Uhum. Caraca! Uhum. Sabe, tipo... eu não vejo muito... não encaixa na minha cabeça. Talvez encaixasse, a monogamia talvez encaixasse na Idade Média, onde... Na verdade é o contrário, né? Porque na Idade Média, tipo, não existia. Não, claro não. A monogamia ela foi criada Pela igreja. No feudalismo. Pela igreja, né? Por quê? Porque eu precisava que a minha terra passasse pro meu filho. E quem era o meu filho? O meu filho era só os filhos nascidos dessa mulher aqui. Mas se ela me traísse, acabou, meu irmão. Não importa se eu tenho primogênito, se eu não tenho primogênito com ela, acabou. Bastardo. Virou tudo bastardo, foda-se. Entendeu? Eu tinha que assegurar que as minhas terras, as minhas posses passassem pro meu filho, que é meu. Eu tenho certeza que ele é meu. Então eu preciso que essa mulher seja fiel a mim. Aí vem essas merdas de cinto de castidade, essas porra... Mas, por exemplo, você tá colocando esses pontos e uma pergunta que eu acho interessante fazer. Eu noto que nem todo mundo tem uma característica de personalidade que necessariamente daria conta de experiências de relacionamentos não monogâmicos, mas né? nem precisa. Também passa por um pouco de característica de personalidade, você não acha? Para além do cultural. Não, com certeza. Supondo que culturalmente todo mundo já tivesse desconstruído na cabeça a monogamia monogamia. Nesse sentido. Sim. Não é todo mundo que consegue lidar, até do ponto de vista emocional, para além da construção, com relacionamento não monogâmico. A grande questão da não monogamia é: eu não quero que as pessoas ao meu redor sejam não monogâmicas. Eu quero que elas não me questionem. Não se trata de uma aberração a não ser não ou coisa monogâmico. O grande Eu não peço para os meus relacionamentos serem não monogâmicos. Eles podem ser monogâmicos. Não tem problema. Entendeu? Só que eu não quero que eles me peçam pra ser também. É o lance da... Eu esqueci o termo, cara. Como é que é o nome?
Mas enfim, eu acho que o grande problema é você esperar que o normatizado seja isso, né? Seja, se for aberto para todo mundo escolher o que quer ser da vida, beleza, é uma pessoa que consegue, que acha que consegue. Uma das paradas que talvez tenha se tornado um meme na comunidade não monogâmica é o eu não conseguiria. Entendeu? Você tá conversando com um amigo seu. Eu não sou pai, eu sou não monogâmico, tenho um relacionamento aberto, um relacionamento livre, um relacionamento poliamoroso, sei lá, não importa em qual nível, né, de não monogâmico o cara tá. Aí a pessoa olha pra ele e fala que assim, pô, mas eu não conseguiria ter um relacionamento assim. Caralho, não te pedi pra fazer nada, irmão. Caralho. Eu pedi pra você ser não monogâmico aqui, amor? Não. Eu tô te falando como eu sou, como é o meu relacionamento. Se você quer ter seu relacionamento fechado, você acha que é isso e tal. E outra, se você acha que tá legal pra você, e se a sua parceira, parceiro, ou quem quer que seja que esteja com você também está de acordo com isso, beleza. Agora, se você quer ser não monogâmico e o teu parceiro não quer, se vira, irmão. Vai lá falar com ele que você não quer. E aí, aceita que se a pessoa não quiser mais ficar contigo, é isso. É isso aí, É isso aí. Entendeu? Porque o foda da monogamia é que ela colocou... Compulsória, era essa a palavra. Exato. Colocou na sua cabeça que tem que ser daquela forma. E que se você quer a monogamia, a outra pessoa tem que querer também. Entendeu? Aí fode o rolê. Você não me tira essa possibilidade, pelo amor de Deus. Boa, isso aí. Pra gente tentar dar um fechamento legal, dentro daquela coisa que você tinha dado algumas dicas sobre se a pessoa identifica isso, como é que ela pode lidar com isso ou não, eu acho que uma dúvida que as pessoas sempre têm será que se eu reconheço que eu estou vivendo uma crise no meu relacionamento, o que eu posso fazer? Tipo, se a outra parte não quer falar, será que cabe... quando que é indicado fazer uma terapia de casal, quando que é individual? Tem gente que fala que primeiro você começa pelo individual, tem gente que fala que o melhor é você começar logo pelo casal. Como é que é isso daí? Olha, às vezes você sensibilizar uma parte que está mais fechada para dialogar sobre o relacionamento, que às vezes eu digo assim, começa por onde dá, né? Porque começar uma terapia de casal colocando a arma na cabeça da outra pessoa, às vezes vira um processo indigesto que e tem que os dois querer também, né, no casal. Oi? E depende dos dois quererem também. Mas é isso que ele tá falando, às vezes você tem que... Às vezes uma pessoa meio que obriga a outra a fazer. Isso não é incomum. Né? Você normalmente recebe o casal, aí você faz a pergunta, e aí, tudo bem, como é que eu posso ajudar vocês, né? E aí, normalmente, uma pessoa olha pra outra e fala, você que quis vir diz aí como é que ele ajuda, porque eu não sei nem porque que eu tô aqui, tá tudo bem? Exato, sim. E necessariamente me olha com uma cara do tipo, vai, prova aí, faz aí sua mágica, né? E aí eu, como terapeuta, tenho que ter aquele cuidado inicial de, primeiro, tranquilizar a pessoa, que não vai ser uma lavação de roupa suja macabra que vai fazer com que ela se sinta um paredão de tiroteio, né? Então, você tem que ter esse cuidado inicial de mostrar que ali é um espaço de compartilhamento de impressões, de você entender as múltiplas perspectivas, de que ali pode ser um espaço seguro deles expressarem certas insatisfações, tendo um elemento externo como testemunha e mediadora, vamos dizer assim, das intensidades, porque tem casais que têm pontos tão sensíveis no relacionamento que eles mal conseguem começar a falar uma coisa sozinhos, que eles já começam se catracar, se pegar no mau sentido, né? De se arranhar, de se machucar, de ferir, de falar coisas difíceis. E quando você tem uma outra pessoa, você, em algum nível, quer manter um mínimo de civilidade ali.
Então, às vezes, você tem a oportunidade de se ouvir falando coisas que você nunca diria e ouvir a pessoa falando coisas que você jamais imaginou que ela pensaria sobre aqueles temas, porque são muito sensíveis para você. Então, por onde começar? Por onde der. E eu sempre tendo a pensar que, às vezes, a terapia individual começa seu caminho, porque vai poder te ajudar a entender quais são os mecanismos que você tem que podem despertar os piores gatilhos da outra pessoa. Porque, de novo, é sempre uma dinâmica relacional. A minha abordagem, minha maneira de trabalhar é sempre de uma perspectiva de relacional sistêmica. Nenhuma característica, nenhum sintoma existe fora de contexto e fora de uma relação. Não existe uma característica que voando no ar, ela é sempre relacional. Então, se a outra pessoa tem um comportamento dentro daquele sistema que você faz parte com ela, não é que você é culpado, porque não tem essa noção de culpa, mas existe uma comorbidade, vamos dizer assim, uma coparticipação das duas partes no sistema. Então, se tem uma pessoa muito excessivamente ansiosa por afeto, que busca, que quer que a outra dialogue, às vezes essa pessoa ela é uma engolidora de diálogos. Ela fala e responde pela outra pessoa, ela não deixa a outra pessoa se expressar, ela já tem um julgamento, ela já tem uma visão de mundo. Normalmente ela tem uma visão muito higienista do que ela vê como um mundo perfeito, como um relacionamento deveria ser, e às vezes a outra pessoa é mais chucra emocionalmente, não tem vocabulário, e aí você atropela a outra pessoa e você desestimula ela a se expressar. Você não vai ter um diálogo, né? Então, às vezes a terapia individual vai ajudando você a se relocalizar dentro de você mesmo, para que quando você traga a outra pessoa para o convite, você faça isso de uma maneira que não pareça... Então, vamos lá conversar sobre o nosso relacionamento. Item número 1, item número 2. E que isso acaba não virando uma conversa que seja prazerosa, onde a pessoa tenha confiança de se abrir, de falar. Vira uma inquisição, né? Exato, né? Porque a verdade é que ninguém gosta de se sentir intimidado a expressar seus pensamentos, em especial aqueles mais horrorosos. Porque normalmente os problemas acontecem porque às vezes a gente é meio horroroso como ser humano, né? E como é que você vai expressar e comunicar aqueles afetos se você sente do outro lado tem uma pessoa carregada de verdades, de julgamentos e que jamais vai conseguir acolher os seus pensamentos mais, que você entende, mais vergonhosos e sombrios. É muito difícil. Então você tem que ter estômago também para poder ouvir o que a pessoa de fato tem para falar, porque às vezes ela vai falar uma coisa que não se alinha com aquilo que você acredita sobre a vida, né? Perfeito. Eu acho que, para finalizar, acho que só bom a gente deixar uma última pulguinha na orelha, atrás da orelha das pessoas, porque assim, eu sei que é uma máxima, mas uma máxima bastante falaciosa de achar que você vai para uma terapia de casal para salvar seu casamento, quando na maioria das vezes o que acontece é o contrário. Você vai para entender exatamente que não deveria salvar nada. Então, isso é a percepção que eu tenho. Eu não sei se isso se confirma aí contigo, o Fred. Mas aí é que eu digo, você vai salvar o seu casamento, inclusive dele se tornar uma coisa tão desastrosa e você pode sair dele. Boa! Então você vai salvar o seu casamento. Isso não quer dizer que ele vai durar. Olha aí que bom. Porque às vezes muito bom. Salvar um relacionamento, às vezes é romper, né? Sim, Porque você tá tirando os dois de uma dinâmica que pode ser tão destrutiva e tóxica e problemática, que salvar o relacionamento é você encerrar aquela dinâmica. Então você sempre vai salvar o casamento, de um jeito ou de outro. Isso não quer dizer que vocês vão ficar juntos. Porra, adorei essa visão pra gente fechar com chave de ouro esse episódio que vai ter gente ouvindo várias vezes pra entender melhor. Bom, então vamos lá então agora para nossas indicações supimpas.
Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos 2 dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. E a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Indicações Supimpas! Muito bem! Vitor, acorda, Vitor. Você tem alguma indicação pra fazer? Eu tô aqui me carregando. Você deu a perceber na minha não participação no programa. Você tá aí... Eu tô tentando, gente, juro. Mas eu ouvi tudo, tá? Só pra deixar claro, Fred. Tá bom. Minha indicação de hoje é uma indicação, na verdade, do nosso querido Samuca. O que acontece? Em algum episódio anterior aí, que eu não lembro quando, no passado longínquo, eu pedi indicações de podcast de storytelling. Aí o Samuel me indicou o Projeto Humanos, do Ivan... Deixa eu ver Mizanzuki. Isso aí. Você tá brincando que você tá, tipo... não faz sentido. É tipo, eu quero indicar a Globo, sabe? Tipo, todo mundo conhece o Projeto Humanos. É? É. Doido muito. No mundo pode, todo mundo conhece. Mas tudo bem, vai lá. Eu não vou invalidar a sua indicação, não. Ivan Mizanzuki, o nome dele. Sério que é assim tão famoso, Projeto Humanos? Pô, ele é famoso pra cacete, cara, Projeto Humanos. Vai virar Nunca ouvi série falar. de TV, porra, o caso Evandro. Isso foi um argumento bem convincente. Mas caso você seja igual eu e não conheça, tem gente que escuta Odor Cavalo. Odor Cavalo e não conhece os outros. Então Tá acho certo, que pode tá ser bom. útil. E eu achei maravilhoso mesmo. Logo na primeira temporada, que conta a história da Dona Lili, que é uma sobrevivente do Holocausto, tipo, maravilhoso. É chorante, é contagiante, é demais. Escutem. E Boa. obrigado, Samuca, pela indicação. Boa. Minhas indicações hoje são dentro do YouTube, tá? Tem 2 indicações. Uma é, caso você ainda não acompanha o canal do Fred, você vai agora entrar aí no YouTube e botar Sobre a Vida e você vai se inscrever e vai começar a ver os vídeos dele, porque são vídeos ótimos. Se você perceba, é a oportunidade de você ouvir o Fred sem ter a gente atrapalhando. Que quão maravilhoso é isso? Não é só ele lá. É infinitamente pior sem vocês. Mas enfim, é muito bom, eu adoro ver. E assim, é muito legal porque o Fred ele passa por N assuntos da vida humana, sabe? Então, outro dia eu tava vendo ele falando sobre como foi o processo de escrita dos livros dele, sabe? E foram reflexões importantíssimas, me ajudaram, sabe? Então, inclusive aqui queria agradecer por essa reflexão, Fred, foi ótimo. Que bom. Então... É terrível mesmo escrever. Então, cara, assim, assista, vá lá, e se você gostar de algum vídeo do Fred, que eu acho que é muito provável que você vai gostar, comenta lá nos comentários Fred no Tricô, pra ele saber que ele veio daqui. Ótimo. E a outra indicação de YouTube que eu tenho é que muita gente pediu, a gente resolveu atender pedidos e agora os áudios, o nosso podcast também tá no YouTube. Então, se você é daquelas pessoas que gosta de só ouvir, consumir coisa no YouTube, tem lá o canal do Tricô de Paz. Então, não tem vídeo lá, né? São os áudios do nosso podcast, estão tudo lá. Todo o nosso histórico tá lá, você pode ouvir a partir de agora direto pelo YouTube. Facilita, inclusive, para você apresentar aí para as pessoas, né? Tem gente que não sabe mexer direito, podcast esquisito, não sei o quê, não tem Spotify. Mete logo no YouTube e você vai encontrar os nossos episódios lá. Berto, querido. Tenho não. Não? Tenho não. Já lacrou demais hoje? Não, tá tudo bem. E você, Fred, tem alguma indicação aí? Acho que o livro que é meio clássico que fala sobre isso, que é o Apegados, né? Do Amir? Amir A Levine? Amir Levine e a Rachel Eller, que chama Apegados, um guia prático e agradável para estabelecer relacionamentos românticos recompensadores. Você jura que esse livro tem em português, cara? Eu não sabia. Opa, uma capa horrorosa, mas tem. Caraca, eu vi ele... Não, nem é tão horrorosa. É uma capa tipo uma tipo madeira um coração, não é? em formato de coração. Tô ligado. É a mesma capa do inglês. Mas eu ouvi esse livro, na verdade. E é legal porque ele é basicamente isso que a gente está conversando, mas de uma forma muito mais aprofundada e cheio de exemplos e tarefas e tal. É bem legal mesmo. Sim.
Sim, tem português faz tempo. Poxa vida, eu gastando meu inglês à toa. Pois é. Ih, tá acabando. Maravilhoso, então. Chegamos a um fim de episódio longo, episódio pesado. Espero que vocês tenham sobrevivido aí a esse episódio, essas reflexões. Espero que traga coisas boas na sua vida, pensar sobre essas coisas que a gente conversou aqui hoje. Queria agradecer de novo, em sua 7ª aparição no Tricô, o nosso querido amigo Fred. Muito obrigado mesmo, cara, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, compartilhando o que você conhece e que você já viveu, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o carinho de vocês e o esforço para estarmos todos juntos. Berto, não me decepcione, Berto. Para de colar o chat dos apoiadores supimpa que estão dando hashtag aqui. Fernanda fez meu trabalho ali, cara. Que ela botou a hashtag pra você, tu Acabou, vai só já copiar? Colocou. Claro que vou. Então vai. Ainda Qual ficou é? fantástica. Berto, qual é a hashtag da Fernanda que você vai roubar hoje? A hashtag da Fernanda é hashtag relacionamento não é só amor. Pô, boa, hein? Que bom mesmo, hein? Pra que eu vou criar uma hashtag? Já dá pra expulsar o Berto do Tricô e botar a Fernanda no lugar. Pra mim, é muito toda melhor. hashtag agora fica responsável a galera ali do chat. Essa Galera é a do boa chat ideia. fica responsável pela hashtag. Tá ótimo, então. Então, gente, se você gostou desse episódio, não esquece, compartilha, manda pras pessoas, ouve em conjunto, pega o seu parceiro, parceira pra ouvir junto. Às vezes pode ser que ajude em alguma coisa, né? Então, ajuda a gente a divulgar, dá as 5 estrelas lá pra gente lá no Apple Podcast. Se quiser mandar e-mail, é tricodepaz@paizinho.com. Se quiser seguir a gente, olha isso, é @Fred Matos em todas as redes sociais. Já dei a tua aí já, cara. Mas é @tricodepaz, e se você pode seguir a gente lá. E é isso, né? Você, o teu arroba é Fred Matos, né? Com 2 T's. Isso mesmo. Então sigam lá, se vocês ainda não seguem, pelo amor de Deus, sigam e digam lá nos comentários Fred no Tricô, pra ele continuar voltando aqui, explodindo nossas cabeças, fazendo a gente ficar cheio de amor por ele. Então é isso de episódio por hoje. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boas mãos nas pipa. Beijo, tchau, tchau, gente. Beijo, abraço. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.